Direto da redação. Veja você que a venda é ilegal não só livros, mas também documentos históricos, principalmente documentos históricos. Mas por que roubam livros e roubam documentos históricos? São livros históricos, é bom que se diga isso, e documentos históricos. Em quadrilhas especializadas em vender esses documentos, porque eles custam caro. Isso é comprado aí no mercado negro, principalmente, aí é muito caro. E pelo menos 10 documentos históricos, para você ter uma ideia do que é isso, documento histórico, eles foram vendidos ilegalmente em leilões nos últimos 3 anos. Roubaram e colocaram esses documentos em leilões. Mas o que seria um documento histórico? Por exemplo, o ato da independência do Brasil é um documento histórico? É. O primeiro, vamos ver aqui, o primeiro diário oficial brasileiro é um documento histórico? É. Recentemente eu me deparei com um documento histórico, que foi o ato de emancipação de uma cidade, que foi Conceição de Macabu. Esse documento ele está assim, até um pouco deteriorado e eu ajudei no sentido de orientar, recuperar esse documento. E esse documento foi quando Conceição de Macabu se emancipou de Macaé. Olha, nós estamos falando aqui em um documento praticamente centenário, praticamente. E foi justamente esse documento de emancipação, aquele modelo ali, que inspirou todas as demais emancipações de cidades no Brasil posteriormente. Se aguardado está com o historiador Marcelo Abreu, esse documento está em fase de recuperação. E o Arquivo Nacional Brasileiro ele tem vários documentos históricos e que valem muito dinheiro. E é um documento que ele preserva a memória do país, a memória nacional. São documentos que muitos deles estão até digitalizados, mas o material impresso ele tem que ser preservado pelo valor histórico. E entre os itens, por exemplo, de documentos que foram que contam a história do Brasil, a história do país, está um documento de 1876. Veja bem, hein? 1876. A família real, Dom João VI, chegou ao Brasil em 1808. Ele fica até 1821. Ele volta para Portugal com a família real e deixa a família, o Dom Pedro I aqui, o Dom Pedro II, depois vem a sucessão com Dom Pedro I, com Dom Pedro II. Em 1876, nós estamos falando do período imperial, do Império. E esse documento ele fala sobre as linhas telegráficas entre a Paraíba e Pernambuco, com a assinatura de Duque de Caxias. Olha que documento histórico. E os especialistas eles estão destacando o seguinte, que esses registros eles ajudam a compreender momentos importantes da história brasileira e a preencher também ainda lacunas existentes. Eles servem para esclarecer algumas dúvidas. Você se recorre a esse documento, ele lhe dá outras fontes de pesquisa que você pode encontrar. São vários documentos históricos. Eu leio um livro muito bom sobre a chegada da família real brasileira que recomendo a leitura, que é o livro 1808, de Laurentino Gomes, né? Eu acho que é Laurentino Gomes o nome do autor. É um historiador e ele vai... como é que ele escreve o livro 1808, depois ele escreve também sobre o reinado de Dom Pedro II. Ele fala sobre a chegada da família real ao Brasil, depois sobre o período Dom Pedro I, Dom Pedro II. Mas quais são as fontes de consulta dele? São cartas daquele período. Porque as pessoas que vieram para o Brasil com a família real, com Dom João VI, com a Dona Maria, eles escreviam cartas para as famílias em Portugal. Então são essas cartas que são também fonte de consulta. E ele também tem escrito pessoas, a Armada Britânica, que deu segurança à família real para chegar ao Brasil, os comandantes de navio também escreviam ali relatos sobre o que encontravam no Brasil, como foi a viagem. Isso tudo são fontes históricas de consultas. E são documentos de valor histórico, como esses que estão sendo roubados e estão sendo vendidos em leilões. Você vai entender agora os detalhes na reportagem de Fernanda Cruz. A chegada de linhas de telégrafo terrestre ligando Paraíba e Pernambuco. Um registro histórico de quando o Brasil começava a desenvolver suas tecnologias de comunicação no período imperial. Nesse papel, de 1876, está a assinatura de Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. São documentos que são representativos de momentos
emblemáticos da nossa história, ajudam a contar nossa história, ajudam a preencher lacunas, né, que a nossa historiografia ainda não chegou justamente pela falta dessas informações documentais. Estes outros textos retratam momentos históricos entre a Revolta do Porto e a Sucessão Portuguesa, com notícias vindas de Portugal para o Brasil. Todos são documentos públicos recuperados com a ajuda da Polícia Federal de um leilão ilegal. A gente analisa a materialidade desses documentos para saber, por exemplo, se são produzidos em um papel que é do período, né, de produção dos documentos, verificamos os modelos caligráficos utilizados, o tipo de escrita, o estado de língua dos documentos, o tipo de tinta, o instrumento de escrita que foi utilizado e a degradação que esses documentos têm de acordo com a idade. A venda ilegal de documentos históricos em leilões vem crescendo nos últimos anos. O Arquivo Nacional do Rio de Janeiro identificou 10 casos nos últimos 3 anos e, por isso, está estruturando uma área dedicada à recuperação desse material. Responsáveis pelo comércio ilegal de documentos históricos podem responder por crimes contra o patrimônio cultural. O que a gente está percebendo é que há um comércio muito grande de documentação pública e o que o Arquivo Nacional tem feito é cada vez mais analisando essas ofertas que estão em sites de leilões espalhados pelo Brasil inteiro e cada vez mais indo atrás dessa documentação de forma a conseguir restituir esse patrimônio arquivístico público do Poder Executivo Federal para onde é de fato o seu local, que é aqui no Arquivo Nacional.